Boa noite, é uma alegria ter você conosco de novo. Um pouquinho além do tempo, pelos ajustes que a gente tem que fazer aqui na tecnologia. E nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Jó. Não é? A cada semana a gente procura focar no conteúdo do livro, mas modificar a maneira de apresentação do estudo. Não é? Essa semana a gente vai fazer um pouco diferente. Nós estamos na parte em que Bildade fala, depois dele ter ouvido a resposta de Jó para o primeiro amigo, não é? Ou ele faz. Então Bildade fala e Jó responde. Então nós vimos na semana passada o discurso de Bildade e a primeira fala de Jó, quer dizer, os capítulos 7 e 8, primeira parte da resposta de Jó. A gente hoje vai pegar a resposta inteira de Jó, tá certo? Nós vamos focar só isso, o capítulo 9 e 10. Então a gente vai fazer uma modalidade diferente de apresentação, não é? Para que a gente fique mais próximo da maneira como a Bíblia se expressa e do conteúdo do que Jó está dizendo, tá bem? E depois a gente, na semana que vem, dá continuidade com já o terceiro amigo de Jó, entrando no enredo da nossa história, né? Antes nós vamos orar. Nós queremos lembrar a você algumas pessoas idosas, que nós estamos orando por elas e que inspiram cuidados. A gente tem colocado nas mãos de Deus e esperado que Deus soerga, que Deus cure, que Deus tire dessa condição, porque são pessoas idosas que estão numa situação difícil nos hospitais, não é? O nome da primeira? Aldira, certo? A mãe da Leilane? Altina é tia, Altina, né? Tia dela. Tia da Leilane, Altina. E a Cacilda, que é prima da minha sogra, não é? Essas três pessoas a gente deve focar nas orações. A irmã Luzia também, mãe da irmã Lígia. Pronto, a irmã Luzia, a mãe da Lígia, e dois jovens, não é? O filho da Lígia, que está aguardando cirurgia, o João Marcos, e o primo dele, Gabriel, graças a Deus não precisa nem ser hospitalizado, mas sofreu um acidente sério, porque colidiu com um caminhão, uma moto que colidiu com um caminhão, não é? Na verdade ele foi fechado, freou, a moto entrou por debaixo do caminhão e ele não se machucou. Foi um livramento que Deus deu, né? Então nós vamos orar nesse momento, ore conosco, viu? Agradecemos a sua presença aqui e depois nós damos continuidade ao nosso estudo. Senhor, muito obrigado por esse momento em que a gente para o que a gente está fazendo e se cerca da Bíblia para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela presença das pessoas conosco e pedimos por essas irmãs que a gente mencionou os nomes, idosas, enfermas, pela vida do João Marcos, o filho do Joaquim. Pedimos que Tu abençoes na cirurgia que ele há de fazer e também nós queremos agradecer o livramento que Tu deste ao primo dele, Gabriel, no acidente de moto que também sofreu. Nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos que Tu estejas agindo, pedimos a cura para essas irmãs que nós mencionamos aqui, mas entregamos nas Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Abençoa os familiares, a expectativa dos familiares e pedimos que Tu estejas fortalecendo a fé dessas pessoas. Ajuda-nos também na meditação da Tua Palavra, nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lembrar um pouquinho o que Bildade disse a respeito de Jó, não é? Logo a gente vai ter os slides, nós estamos aí, nosso problema de ajuste deles, enquanto a gente não conta com essa ferramenta no YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Face, esteja atento, né? Primeira coisa que acontece no capítulo 8, na resposta de Bildade, depois que ele ouve o que Jó disse para ele faz, ele avalia as palavras de Jó e ele as avalia como ofensivas a Deus. Primeira fala de Bildade começa no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, dizendo que as palavras de Jó são ofensivas. Desde o monólogo de Jó, capítulo 3, que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu,
que a gente vê que Jó realmente ele tem um atrevimento, ele tem uma ousadia, né? A gente lembra muito o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, ele diz que nós podemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu pela sua própria carne, pelo seu próprio corpo, né? Então, a comunhão com Deus, ela é proporcionada por Jesus e ela é perfeita. Então, o que nos impedia a relação com Deus era o nosso pecado. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma vez que Ele nos dá sabedoria, a nossa fala com Deus é uma fala franca, sincera, aberta, né? Então, Bildade estranha essa fluência de Jó, essa sinceridade, essa franqueza de Jó. Então ele acha que são palavras ofensivas. Outra coisa que ele diz para Jó: Jó, Deus não perverte o direito, porque os amigos de Jó acham que tudo de ruim que aconteceu com Jó é uma manifestação da justiça de Deus, para que alguém sofresse na proporção do sofrimento que Jó enfrentava, alguma coisa de ruim teria acontecido para que Deus pudesse permitir que aquelas coisas acontecessem. Então eles dizem isso, né? Bildade entra dizendo isso: não pervertam o direito, seus filhos pecaram, Jó, Deus os lançou no poder de sua transgressão. Essa é uma fala entre aspas, né? Bildade afirma exatamente, literalmente isso. Jó, Deus os lançou, quer dizer, lançou os teus filhos no poder da transgressão deles. Franco atirador, Bildade, né? O que ele sabe da vida dos filhos de Jó? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa, né? Mas se Jó buscar a Deus pedindo misericórdia, sendo justo e reto, é uma sugestão de Bildade: Jó, busque a Deus, peça misericórdia, seja justo e reto, que Deus vai restaurar a sua vida. É a doutrina da retribuição, né? Até agora a gente está aprendendo que coisas ruins aconteceram com Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Mal, miera, era assim que Jó vivia, né? E aqui Bildade está dizendo o inverso disso, né? Que Jó precisa pedir a Deus misericórdia, precisa ser justo e reto para que Deus retribua. Não era essa a doutrina de Jó, né? Jó pode conferir as verdades desses fundamentos, quer dizer, Bildade vai agora discorrer, ele ilustra o que falou a Jó na continuidade do texto, como nós vimos semana passada. Então Bildade prossegue ilustrando o modo como o ímpio aparentemente cria raízes, mas como Deus mesmo arranca. Aí a nossa suposição: será que Bildade está querendo dizer que o que aconteceu com Jó é isso? Ele criou raízes, mas Deus o arrancou? Será que Bildade está sugerindo, ou está fazendo uma comparação, ou está dizendo franca e abertamente que Jó é um ímpio, que ele era um justo simulado, não é? Então é isso que a gente conclui do discurso de Bildade, né? Numa circunstância daquela, ainda que Bildade falasse em tese, né? É claro que a carapuça, vamos dizer assim, né? Se encaixaria na circunstância que Jó estava vivendo. Conclusão da fala de Bildade: ele encerra sua fala dizendo a Jó que Deus não rejeita o íntegro, que lhe encherá a boca de riso, não é? E os aborrecedores de Jó se envergonharão. Quase que Bildade se enquadra aqui, né? Quem eram os aborrecedores de Jó? Então, Bildade acaba encerrando com a célebre ainda doutrina da retribuição, né? Se Jó for íntegro, então Deus vai encher a boca de Jó de riso, né? Bom, então vamos entrar hoje na resposta de Jó. Nós vamos falar nessa forma como eu coloquei aqui. Já temos o nosso slide. Falas de Jó, capítulo 9. Aí, pessoal do YouTube, não é? Você já tem o slide em que a gente fez 3 colunas, arrumando a fala de Jó no capítulo 9 e no 10, de 3 modos. A gente quer ilustrar para você, dessas 3 maneiras, a fala de Jó.
a gente desmembra com mais detalhe e fica mais fácil de você entender, não é? Jó, ele mesmo, Jó e ele mesmo, Jó e Deus e outras falas, não é? A gente quer focar o que Jó fala a seu respeito, a gente quer focar o que Jó fala a respeito da relação dele com Deus e outras falas que às vezes são falas ditas por Deus, falas ditas por Jó, ou outras comparações, suposições que são feitas no texto. Então nós queremos ler, de novo nós vamos pedir aos nossos universitários, né, que leiam o capítulo 9 de 1 a 3, lembrando que nós estamos fazendo a revisão do 9, porque nós colocamos o 9 nessa forma para abordá-lo junto com o 10 que nós não abordamos semana passada. Então, você vai ver aí no slide, à medida que você ouve a leitura, ou que você mesmo lê na sua Bíblia, você vai ver aí, arrumado nas colunas desse slide, a fala de Jó, na primeira parte do capítulo 9, que é de 1 a 3. A gente gostaria que você lesse, a Ana Luísa vai ler, ou Regina, uma das duas, Jó 9, de 1 a 3. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Isso. Então, ora, no slide a gente desmembrou essa fala de Jó. Como se pode ser justo? É a pergunta de Jó para com Deus. Não é? É interessante a maneira de Jó compreender isso. Embora ele faça o mesmo questionamento que Bildade fez, é totalmente diferente de Bildade, não é? A gente agora conhece que nenhum homem é justo diante de Deus, mas a gente reconhece que nós somos justificados pela fé que temos em Cristo Jesus. Esse é o ponto central da Bíblia, né? Quando Jesus multiplicou os pães, pouco tempo depois, o povo estava atrás de Jesus, e Jesus voltou-se para aquele grupo, né, e falou: vocês estão atrás de mim por causa do pão, não é? Pois o pão você ganha com o trabalho, com o suor do seu rosto, como foi dito lá no Gênesis para Adão, né? Para você comer, você precisa suar, você precisa trabalhar para poder comprar o pão. Agora, para você ser salvo, não há o que fazer. Para nós sermos justos diante de Deus, como diz o Salmo 49, né? Cessa toda a obra. A gente só pode crer na obra de Cristo, né? Então, como se pode ser justo para com Deus? Você está vendo aí no nosso slide, né? Por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a resposta. Jó intuía isso, né? E Bildade tinha uma outra visão, os amigos de Jó têm uma outra visão. Para eles, ser justo diante de Deus é agir com justiça, é ser íntegro, é cumprir a lei, é andar em justiça. Isso é impossível para qualquer homem, não é? Então o homem tem que ser humilde para reconhecer isso, né? Não se pode contender com Deus. Uma outra coisa que é verdade, isso aí, se Bildade diz isso, se Jó diz isso, qualquer pessoa está certa, né? Só que lá em Isaías, tem no começo do livro do profeta Isaías um convite de Deus ao povo de Israel: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? É conversar com Deus, não é? É impossível você supor que Deus exista se Ele não se comunica, se Ele não se revela. De nada adianta um Deus que não se comunica com o homem, que não se revela ao homem, que não procura o homem. Então, a gente não contende com Deus, mas podemos ouvir a voz de Deus, podemos arrazoar com Deus. Lá em Isaías, o convite que Isaías faz, dizendo que é da parte de Deus esse convite para o povo de Israel, é que venha confessar o seu pecado, né? Porque o primeiro encontro nosso com Deus é um encontro triste, não é? Porque o que a Bíblia diz? O arrependimento, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então, no primeiro encontro com Deus, a gente reconhece o nosso pecado. Mas a partir daí a gente entende o quê? Capacidade que só Deus tem de perdoar. O amor de Deus que sempre existiu antes da fundação do mundo a nosso favor. Então a gente passa a ter acesso. A gente não tem por que contender
entrar em choque, né? Mas até mesmo o povo de Israel, que estava mergulhado em idolatria, Deus convidou para conversar. Não se pode responder a Deus. A gente vai ver isso no final do livro, né? Quando Jó vai conversar com Deus, há uma fala e Deus faz uma série de perguntas a Jó que ele não pode responder, não é? Mas mesmo a gente entendendo que Jesus falou, deixe-vos a paz de Jesus sendo alguma coisa acima do nosso entendimento, o amor de Deus sendo uma coisa acima do nosso entendimento, nós temos acesso e podemos experimentar essa paz e vivenciar esse amor, não é? 1 a 3, essa primeira parte, o desmembramento você está vendo aí, mas agora nós vamos continuar do 4 ao 10. 4 ao 10 é outro trecho do capítulo 9 de Jó, que está desmembrado aí no slide e que a gente vai ouvir para depois acompanhar aí o desmembramento. Vamos lá? Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem confiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelas e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Tá aí, não é? Nessa parte aí você pode ver, não se porfia com Deus em paz, não se pode rivalizar com Deus. Quem resiste à vontade de Deus, não é? Quando Paulo se converteu, ele conta que ele ouviu Jesus dizer, é duro, Paulo, você resistir aos meus aguilhões, não é? Então aqui Jó, ele passa a descrever, Deus remove montes, Deus move a terra fora de órbita, Deus detém o sol, Deus fala as estrelas. Isaías diz que ele tem a conta, as estrelas pelo nome, as estrelas são infinitas, a conta da estrela, o tamanho do espaço é infinito. A Bíblia diz que Deus tem toda a conta, o nome, não é? De cada uma delas. A Ursa, o Órion e os Sete Estrelas, nomes que os homens deram às estrelas, não é? Para poder identificá-las. Não se pode esquadrinhar Deus. Passa por mim e não vejo. Interessante isso, né? A carta aos Hebreus diz que a fé é enxergar aquele que é invisível. Então, aquele que crê, ele vive, a vida dele é como que incompreensível para quem não crê, né? Porque quem crê caminha com certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza e é a convicção. Então, a gente vê Deus, embora ele seja invisível, né? Vê sem nunca ter visto, né? Então Jó aqui diz, passa por mim e não vejo. Só o sentido em que Jó está dizendo isso, passa por mim e não vejo, é no sentido, eu estou dando uma outra interpretação, né? Mas Jó está dizendo no sentido de que ele queria que tudo aquilo que está acontecendo com ele não acontecesse. Então ele se sente como se Deus estivesse passando por ele e ele nem vendo o efeito de Deus na vida dele por causa do dilema que ele vivia, né? Vamos ler do 21 ao 35? Jó agora vai falar de maneira mais franca, né? Vamos ouvir? Ele agora vai voltar a falar com aquela ousadia que escandaliza os amigos dele. Lembrando que essa é a fala de Bildade, mas os outros dois estão ali ouvindo, não é? Vamos lá? Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram
e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Porque, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, e a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Vocês leram do 21 ao 35, não foi? Eu vou pedir ao Isaac que leia do 11 ao 20. Desculpem os que estão ouvindo, porque eu pulei. O slide é esse mesmo. Isaac vai ler do 11 ao 20. Depois a gente vai considerar lido e vai comentar só o slide, tá? Porque certamente você está com a sua Bíblia e você está acompanhando, né? Mas a parte agora que a gente vai ler é a parte que Jó começa a falar com ousadia com Deus. O erro foi meu. E então nós vamos ver agora 11 a 20. É o trecho de 11 a 20. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Certo. Então lá no primeiro slide, no finzinho dele, a gente já tinha comentado esse início de fala de Jó, né? A deixa para essa fala, que vai escandalizar mais uma vez os amigos, é ele dizer que Deus passa por ele e ele nem vê. Porque quais são os resultados na vida dele, objetivos, práticos dos benefícios de Deus, né? Então eles passam por mim e não vejo. Arrebata a presa sem impedimento. Então Jó está dizendo que Deus, ele é como uma fera, né? Uma fera que quando sai para caçar, arrebata a presa. A gente estava vendo no slide há pouco tempo a força leopardo, né, Isaac? Aquele que a gente estava vendo, um felino, um leopardo, né? Arrastando para cima da árvore um peso maior do que o dele com muita facilidade, né? Então Jó, ele está novamente falando com liberdade, com ousadia, com atrevimento, né? Que fazes? Ninguém pode dizer a Deus o que fazes. Quem lhe diz isso, né? A sua ira, quem pode revogar a ira de Deus? Como poderei responder a ele? Escolher palavras para argumentar com ele? Não responderia como justo a ele. É o que a gente leu agora. Pediria misericórdia ao meu juiz, que é Deus. Não creria eu que desse ouvido a mim. Jó se sente como se Deus não estivesse ouvindo, né? Ele me esmaga. Minhas chagas sem causa, Deus multiplica. Não respiro, quase que ele não me deixa respirar, não é? De amarguras, Deus me farta. Estou aqui, diz na sua força, Deus diz na sua força, estou aqui, né? Mas o que isso tem adiantado para ele, né? Quem me citará em justiça? Então é como se Deus dissesse, olha, isso que você está dizendo não é uma acusação contra mim, isso que você está dizendo é como se Deus dissesse isso para Jó, né?
Quem me cita injustiça? Então Jó está se referindo assim a Deus, dizendo que como que realmente se ele tivesse com Deus uma contenda, se ele não conseguisse compreender as razões do seu sofrimento, e como se ele sentisse Deus ausente, né? Porque se ele diz que é Deus que o esmaga, que as chagas dele Deus multiplica, não é? Então é como se Deus estivesse realmente levantando um libelo de acusação contra Deus, e isso escandaliza os seus amigos, né? Aí vem a continuação, que as meninas já leram, e essa continuação é do 21 ao 35, tá? Você pode acompanhar na Bíblia o trecho em que Jó fala assim: eu não me acho justo, se eu dissesse que eu sou justo, a minha boca me condenaria, não é? Íntegro eu, não é? Deus me tem como culpado, eu não posso dizer que eu sou íntegro diante dele. Íntegro, a minha alma nega a minha integridade, não é? A minha vida por descaso, eu tenho minha vida por descaso, tudo na minha vida eu mesmo, não é? E agora Jó volta a falar de Deus como que acusando, né? Destrói o íntegro, destrói o perverso. Então Deus destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Qual é a prova disso, né? Jó não se considera íntegro. Como é que ele pode se considerar íntegro diante de Deus? Mas lá no começo do livro, na parte em prosa, o próprio Deus, quando fala com Satanás, ele apresenta Jó a Satanás do modo como o livro apresenta Jó, não é? Havia um homem na cidade de Uz que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus fala assim para Satanás: viu o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Mas Jó mesmo de si não se acha íntegro. Claro que a integridade de Jó era em razão da sua relação com Deus, né? Aliás, é por isso que Satanás supõe colocar Jó em prova, porque Satanás quer provar que a integridade de Jó era uma coisa entre aspas, que dependia dos benefícios que ele recebia, né? Por isso que Deus concorda que Satanás tire todos os benefícios, inclusive, né, os entes queridos e mais ainda a saúde, né? Mas não tirou a sanidade de Jó, né? Jó não ficou depressivo, Jó não ficou perturbado, Jó pelo contrário, né? A capacidade, a envergadura da fé de Jó, da argumentação, da oração, da ousadia, do atrevimento diante de Deus, né? E ele está demonstrando isso aqui, né? Aí ele continua dizendo que Deus ri do desespero. Está acompanhando aí na sua Bíblia? Não é? Deus ri, Deus cega os juízes da terra, não é? A terra está entregue aos perversos. Deus ri dos juízes dela, não é? Que são cegos. Quem é então? Deus não é causador. Quem é então causador das injustiças na terra, né? Então os dias dele são dias sem felicidade. Se ele disser esqueci a minha queixa, ele está mentindo, não é? E a felicidade de Jó, ela passa mais rápido do que os velozes corredores. Então esse é o capítulo 9, né? E no final ele continua dizendo, né? Deixar o ar triste, ficar contente, dores me apavoram, não me inocentas, Deus não o inocenta. Serei condenado, eu trabalho em vão. Por que eu trabalho em vão? E ele disse, mesmo que eu me lavasse com água de neve, nós já comentamos isso na semana passada, que deve ser no tempo de Jó, um símbolo de purificação, né? Purificar-me com cáustico, você me submerge no lodo. Jó, mesmo ainda que eu quisesse me lavar com água de neve ou me purificar com cáustico, que é uma substância que queima, né? Soda cáustica, lembra? Deus submerge Jó no lodo. Ele diz isso para Deus, não é? Vestes abomináveis são as dele, não é homem como eu, certo? Deus não é homem como ele não pode se medir por Deus,
e não há árbitro entre ele e Deus. Não é? Deus tire a sua vara, a vara com a qual ele está punindo Jó. Não me amedronte, ele se sente amedrontado por Deus. O terror de Deus, não é? O amedronta. A gente lembra do Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. O Jó está pedindo a Deus que tire a sua vara, né? Jó acha que realmente na vida dele ele está passando por uma provação quase que insuportável, né? Então esse é o capítulo 9, não é? E agora nós vamos entrar no capítulo 10. Foi mais ou menos uma revisão do que nós vimos semana passada, numa nova forma que a gente deu para você. Inclusive você pode até aproveitar para você mesmo fazer essa arrumação do texto. Eu não fiz de todo o texto, eu fiz de trechos do texto, mas você pode arrumar Jó consigo mesmo, Jó com Deus e as outras falas que você vê no texto, que como ele, por exemplo, agora falou, não é? A respeito dessa questão de lavar-se com água de neve. Isso é uma fala paralela, né? É uma comparação que ele está fazendo. Aí você pode botar na coluna 3, é uma maneira de você desmembrar as falas de Jó no livro, né? Agora eu queria que alguém lesse o capítulo 10 de 1 a 9, para que a gente pudesse enxergar o texto nessa arrumação que a gente fez aí no slide, o primeiro slide sobre o capítulo 10. A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Então a gente vê como que o Jó tem intimidade com Deus nesse diálogo, né? Ele, de maneira franca, de maneira aberta, ele fala com Deus, e os amigos estranham muito, não é? Essa intimidade de Jó com Deus. É interessante a gente lembrar que no Novo Testamento, não é? Tem um homem chamado Joaquim Jeremias que pesquisa as palavras em aramaico, que era a língua que Jesus falava, a língua que os apóstolos falavam. Ele consegue encontrar no Novo Testamento 32, menos de 33, a idade de Jesus morreu com 33, portanto, ele consegue encontrar 32 palavras no aramaico, e a mais chocante delas, a mais escandalosa delas é Abba. É quando Jesus, os apóstolos pediram para Jesus ensinar a oração, e ele diz, vocês vão dizer Pai, vão chamar Deus de Pai. Então a intimidade com Deus é algo que é assim assustador, não é? É um atrevimento mesmo, mas a Bíblia diz que nós temos, que Jesus conquistou para nós essa intimidade. Nós podemos chamar Deus de Pai. E nessa leitura que você viu aí no capítulo 10, você percebe isso, né? Jó começa dizendo, eu tenho tédio à minha vida, né? Por mim eu já teria morrido, né? E eu vou dar livre curso à minha queixa. Ele diz a Deus, não me condenes, porque eu vou falar. Você está contendendo comigo, por quê? Por quê? Você me oprime, e isso te parece bem. A maneira como Jó fala com Deus. Você rejeita as obras das tuas mãos. Eu não sou obra das tuas mãos. Como é que você rejeita as obras das tuas mãos? Não é? A impressão que dá é que você favorece o conselho dos perversos. Aqui a gente lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos perversos. E Jó está dizendo, a impressão que eu tenho é que você não favorece as obras das tuas mãos e favorece o conselho dos perversos, né? Você tem olhos de carne, você vê como homem. Então, claro que Jó sabe que a visão de Deus é completa, né? Deus, ele sabe todas as coisas, mas uma coisa que o Antigo Testamento, sem saber a dimensão que ela representava, porque quando a gente sabe que a Bíblia diz que Deus se fez carne em Jesus,
O Velho Testamento anunciava isso, mas não sabia quando isso ia acontecer, e a Bíblia diz que os próprios anjos tentavam entender o que isso ia significar, não é? Então, é uma grande surpresa de Deus, né? Deus surpreendeu até os anjos, não é? E surpreendeu os profetas, e nos surpreendeu quando se fez homem. Então, quando Jó pergunta, tem olhos de carne, vês como homem? Sim e não, né? Mas quando Deus se fez homem, Deus teve olhos de carne, Deus viu como homem, Deus sentiu como homem, só não pecou, sofreu como homem, né? Então, essa intimidade de Jó com Deus antecipa a necessidade da encarnação, né? A gente pode dizer que Deus teve essa ansiedade a eternidade inteira, não é? E depois se fez homem, na plenitude dos tempos, né? Tem um livro muito interessante, que diz assim, Cristo, uma crise na vida de Deus. Muito interessante o título desse livro, né? Deve ser muito curioso ler esse livro, né? O dilema, agora imagina o dilema da morte de Cristo para Deus, não é? Então, essa necessidade intensa, então Jó está antecipando, num certo sentido, a intimidade que nós temos com Deus, conquistada pela encarnação do Verbo, pela morte de Jesus na cruz, e nas palavras de Jó, ele está antecipando isso. Tens olhos de carne, vês como homem. Qual é a resposta para isso? Claro que Jó está dizendo que Deus enxerga, mas era necessário enxergar com olhos de carne, porque parece que Deus não está compreendendo o dilema que ele, Jó, está vivendo, não é? Teus dias iguais aos nossos? São três coisas que Jó pergunta para Deus. Claro que não, não é? Deus não tem olhos de carne, Deus não vê como vê o homem, e os dias dele não são iguais aos nossos. Mas quando Deus se fez homem, o que aconteceu? Teve olhos de carne, viu como vê o homem e teve os dias iguais aos nossos. Inclusive o Salmo 8 diz, né? Aquela pergunta que a gente comentou na semana passada, que Jó faz, né? Que é o homem que dele te lembres? Aí Jó mergulha na depreciação da condição humana. E o Salmo 8 não. No entanto, tu fizestes, aí vai se referir a Jesus. O Filho do homem Jesus, por um pouco menor do que os anjos. Em que sentido Jesus é menor do que os anjos? Experimentou a morte. Anjo nenhum experimenta a morte, não é? Informas-te de minha iniquidade? Quer dizer, você fica fazendo um inventário, Jó perguntando a Deus, fica fazendo um inventário da minha iniquidade para poder, então, me punir, não é? Você não tira os teus pecados de diante dos teus olhos? Davi também, quando pecou, disse isso: meu pecado está no café da manhã, no almoço e na janta. O dia inteiro eu estou diante dele. Mas a Bíblia diz que da vista de Deus, ele tirou o nosso pecado. Por quê? Porque limpou a nossa vida com o sangue de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses: nós somos apresentados a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é um exagero, isso é uma loucura, isso é um absurdo. Como é que nós somos apresentados a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Essa é a pergunta de Jó, né? Você vive se informando da minha iniquidade? Faz um inventário do meu pecado, né? Averiguas o meu pecado? Não sou culpado, bem sabes. Jó aqui, claro, Jó sabe que ele precisa, né, de Deus para o perdão dos seus pecados, mas culpado como os amigos dele dizem que ele é, e ficam tentando provar que ele é, né, uma lente de aumento, né, e não é verdade? Tanto que no final do livro os amigos vão ser repreendidos pelo próprio Deus, e Jó vai orar pelos amigos, né? Deus, eu espero que esses meus amigos, de tudo que eles viram, de tudo que eles ouviram, na vida espiritual deles, eles tenham crescido muito, tenham aproveitado muito, para que tenham contigo essa intimidade que a gente tem, não é? Plasmaram a mim as mãos de Deus, né? Você me conhece, fica fazendo inventário do meu pecado, mas foi você que me fez, você me plasmou, o Salmo 139, né? A substância ainda informe, aperfeiçoaram a mim as tuas mãos, né? Agora tu queres devorar a mim, tu me formaste como barro, agora tu queres me reduzir a pó, quer dizer, tu me tomaste do pó e me fizeste Jó,
Agora tu queres fazer o caminho inverso, quer me reduzir a pó, não é? Você me derrama como leite, você me coalha, né, como queijo coalhado, de pele e carne você me revestiu, de ossos e tendões você me entreteceu, Salmo 139, você me formou, me concedeu vida na tua benevolência, o teu cuidado me guardou a mim. Agora, no teu coração, parece que essas coisas estão ocultas. Parece que essa bênção, que é a maior bênção da minha vida, parece que tu não levas em conta, não é? Eu sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, minha iniquidade não perdoas. Então Jó, ele oscila, né? Tem hora aqui que ele se mostra como se fosse um adversário, né, de Deus, ao mesmo tempo que fala em sua defesa e não entende, não é, qual é a razão de tanto sofrimento. Vamos ler agora a parte final? Nós lemos 10 a 17, né? Ou lemos 1 a 9? Então vamos ler agora 10 a 17. Porventura não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. Se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Então nós já havíamos abordado um trecho dessa parte, né? E Jó continua dizendo, perverso, se eu sou perverso, ai de mim, se eu sou justo, não levanto a cabeça. Quer dizer, com Deus a gente não tem remédio, né? Se eu for perverso, ai de mim por ser perverso, mas se eu tento ser justo, também não consigo por mim, não é? Cheio de ignomínia, olha para a minha miséria, se levanto a cabeça, tu me caças como leão feroz, revelas poder maravilhoso contra mim. Jó, ele não cessa de dizer que Deus está contra ele, né? Isso escandaliza por demais os amigos que ouvem, né? Renova as tuas testemunhas que tu levantaste contra mim. Na lei de Moisés diz que tem que ter uma testemunha dupla, não pode ser uma testemunha só, né? Lá no caso de Paulo, lembra naquela vez que quiseram culpá-lo lá no Sinédrio, colocaram 2 testemunhas falsas, né? Então não basta que sejam 2, né? Tem que ser 2 testemunhas idôneas. E no caso aqui Jó diz que Deus levanta testemunhas contra ele. Contra mim renova as tuas testemunhas, contra mim multiplicas a tua ira, né? Então a gente vai agora ler a parte final do 19 ao 21 para a gente terminar com essas observações sobre o capítulo 10. Porque, pois, me tiraste da madre? Se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existiria, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Isso, o Jó termina num tom bem triste, né? Esse capítulo 10, né? Ele está pedindo a morte, né? Porque a mim tiraste da madre, se eu morresse antes de olhos me verem, como se nunca existisse, se eu fosse do ventre para a sepultura, aquela linha de raciocínio do monólogo dele no capítulo 3, né? Se eu fosse um aborto, né? Se jamais alguém tivesse dado a notícia para o meu pai, nasceu um menino, não é? Meus dias não são poucos, cessa e deixes-me tu, para ainda pouco alento, não é? Os dias são pouco e com pouco alento, não é? Antes que eu vá para de onde nunca saia, para a terra das trevas,
e sombra da morte, para a negridão e de profunda escuridade. Então Jó termina com esse apelo, não é? Bem negativo, bem depressivo, bem triste, e esse é o gancho, né? Para a fala do próximo amigo de Jó, não é? Que vai ser Zofar, tá bom? E na próxima semana a gente ouve, né? O discurso de Zofar, mas a deixa para o discurso de Zofar é essa triste mágoa de Jó, essa tristeza final aqui do capítulo 10, em que ele reclama, né? Ele preferia cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Por um pouco, Deus, eu quero tomar alento, antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei. Terra das trevas, da sombra da morte, terra da negridão, da profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Né? O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Jó está querendo ir para o vale da sombra da morte, ele não quer atravessar, né? Ele está dizendo que ele quer, né? Deixa um pouco, eu ter um pouco de alento, Deus. Olha como é que ele escandaliza os amigos, né? Antes que, já que eu não fui um aborto, né? Vamos orar? Temos um hino para cantar? Temos um hino. Então nós vamos orar agradecendo a Deus mais essa jornada. Obrigado, Senhor, por essa jornada. Atende as nossas orações. Abençoe os familiares dessas pessoas que estão enfermas. Mais uma vez, entregamos nas tuas mãos o João Marcos, que vai operar na quinta-feira. Abençoe a sua família. Nós agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? É o nosso hino 40? 53. 53. Isso que a gente vai cantar, Jó reconhecia, né? Então vamos cantar, encerrando o nosso estudo bíblico desta noite. Hino 53 de Salmos e Hinos. Se por acaso você quiser adquirir Salmos e Hinos, viu? Manda um recadinho para nós, pelo blog, pelo Face. Eu acho que pelo próprio YouTube dá para mandar recado, dá para mandar mensagem? Manda. Não. Tá não, né? Então é pelo Face ou pelo blog. Vamos cantar? 53. Só um pouquinho. Esperando o YouTube, o retorno do YouTube, para nós podermos um momentinho de internet. Bem junto ao coração de Deus. 53. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus em quem confio é caminhos seus, caminho sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de luz que nasce boa e salutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo,